Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento. Na segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 6, leremos a partir do verso de número 1. Segunda carta aos Coríntios 6, a partir do versículo de número 1. Diz assim o apóstolo Paulo: E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Podeis assentar. No final, irmãos, do texto lido, o apóstolo Paulo, ele conclama a igreja de Corinto para que se mostre aberta e disposta para ouvi-lo. Quando ele diz: a nossa boca está aberta para vós e o nosso coração está dilatado, o que ele quer dizer é que ele está transparente, desejoso no seu coração de falar tudo aquilo que seja de proveito para aquela congregação, que a abençoe, que a oriente no caminho. O coração está igualado à boca, o que sai da sua boca vem de seu coração, igualmente dilatado, aberto, desejoso, como disse eu, de abençoá-los com instruções. Mas ele diz que os de Corinto estavam estreitados, ou seja, o canal de recepção de toda essa boa vontade e boa disposição do apóstolo para os ensinar, o canal de recepção estava estreito. E Paulo diz: vocês não estão estreitos em nós, estreitados em nós, não somos nós que estamos nos limitando, nós estamos dilatados, nós estamos abertos, nossa boca está aberta. São vocês que estão estreitados em seus próprios afetos. Ou seja, vocês é que estão limitando o que podem receber. Vocês é que estão nos afetos de vocês limitados, comedidos. E assim não estão recebendo tudo que nós temos para oferecer. E aí ele diz, em recompensa disto, versículo 13, falo como a filhos, dilatai-vos também vós, se abram para aprender, para receber, para se deixarem instruir. Nessa mesma carta, nesse mesmo texto lido, Paulo também mostra que o seu ministério não estava marcado por escândalo, para que não fosse censurado.
mas que ele e seus companheiros, os que o acompanhavam, eram ministros de Deus que se haviam tornado recomendáveis. A expressão recomendável indica que eles podiam se dar como exemplo, como modelo para eles. E aí Paulo vai dizer em que eles eram recomendáveis, em que eles deveriam ser tidos como modelos para imitação. É interessante que Paulo coloca para isso todo o sofrimento porque passou fazendo a obra de Deus. Ele diz assim, versículo 4: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Paulo fala sua vida de disciplina. Paulo fala das múltiplas coisas porque ele passou pregando o evangelho, as perseguições que sofreu, e que isso o faz recomendável, o faz modelo, porque os crentes deveriam de igual modo estarem preparados para passarem pelo sofrimento e manterem-se fiéis. Hoje em dia, se fôssemos apresentar alguém para falar e fôssemos mencionar o seu currículo, falaríamos de sua formação, falaríamos de sua posição secular. Mas é curioso que Paulo só fale disso quando ele alude ao que perdeu na carta aos Filipenses. Ele disse: alguém tem de que se gloriar na carne, eu ainda mais, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, fariseu, fui tudo isso, mas considero como nada para ganhar a Cristo. É quando ele fala dessa parte, quando ele quer ser recomendável. Ele não faz alusão à posição que tinha no mundo secular ou o que tivera oportunidade de ter aqui. Ele fala daquilo que ele sofreu. O currículo do apóstolo é o sofrimento por Cristo, o que ele padeceu por Cristo, as perseguições que ele sofreu por Cristo. Ao longo de toda essa segunda carta, esta é a grande ênfase. Alguns falsos apóstolos estavam lá em Corinto, perturbando. Paulo disse que eles eram ministros de Satanás, disfarçados em ministros de justiça. Eles comentavam que Paulo era, quando escrevia, muito rigoroso, presencialmente, não impressionava. Eles provavelmente eram pessoas de personalidade forte, eram pessoas impositivas, mas o apóstolo Paulo vai, na carta aos Coríntios, sempre mencionar o que padeceu. Eu tenho prazer nas aflições por amor de Cristo. Quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Ele diz que vai se gloriar nas tribulações, é a marca de seu ministério, uma participação nas aflições de Cristo. Inclusive, ele continua mencionando isso, versículo 8: por honra e por desonra. Paulo quer mostrar que ele era indiferente aos aplausos e às ameaças, ao mesmo tempo honrado na igreja e desonrado no mundo. Ele sabia conviver com as duas coisas, sem que nenhuma delas mexesse com ele, nem as ameaças e nem os aplausos. Por infâmia e por boa fama, participou das duas coisas diante de públicos diferentes, como enganadores. Era assim que os do mundo o concebiam muitas vezes, e às vezes até pessoas na igreja, quando iludidas por falsos pregadores que contestavam Paulo. Ele diz: como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos.
Paulo ganhava, digamos assim, as manchetes daquela época, não por algum feito que a sociedade gostaria de aprovar, mas pelos tumultos em que estava envolvido. Nesse aspecto, era segundo o parâmetro do conhecimento que o afamaria desconhecido, mas pelos tumultos era conhecido. Como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, isto é, entristecidos, mas sempre alegres. Ou seja, Paulo era um homem como nós, sujeito a paixões, sujeito a emoções. Ele se entristecia, mas a tristeza não chegava ao ponto de furtar dele a alegria de sua salvação. Convivia com a alegria que era intocável, entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos com a palavra de Deus, como nada tendo e possuindo tudo. Paulo diz: essas são as características, essa indiferença à opinião do homem, aos aplausos e às ameaças, essa prontidão para sofrer por amor a Cristo, é nisso que somos recomendáveis. Mas é interessante que Paulo coloca algumas outras coisas. No verso de número 7, ele fala no início, na palavra da verdade, e no final diz, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Paulo via a pregação do evangelho como uma guerra espiritual, irmãos. Ele diz, olha, tomem o meu exemplo como um defensor da palavra da verdade, que está cheio de armas, à direita e à esquerda, armas da justiça. São armas que não são físicas, como ele diz em 2 Coríntios mesmo, nessa mesma carta, no capítulo 10, as armas da nossa milícia não são carnais, não são físicas, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, para derrubar a altivez do homem que se levanta contra o conhecimento de Deus e para trazer todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Paulo vê a pregação como uma luta, irmãos, como uma luta contra forças das trevas, por isso que as armas não são carnais, mas espirituais, como uma luta pela verdade, por isso que a palavra que ele prega, ele denomina de palavra da verdade, e com armas espirituais. Paulo, meus irmãos, disputava com os judeus nas sinagogas. Paulo disputava com os pagãos da escola de Tirano, com os filósofos no Areópago. Paulo era um homem que estava confrontando o pensamento dos lugares onde chegava para fazer triunfar a palavra de Deus, derrubando fortalezas, argumentos contra Deus. Paulo era diligente para que a igreja fosse fiel à sã doutrina. Nesta segunda carta também ele dirá mais adiante que ele tinha zelo de Deus para apresentar a igreja como virgem pura a Cristo, de maneira que ela não fosse enganada como Eva foi pela serpente, mas se mantivesse na simplicidade de Cristo. Paulo escreve à igreja da Galácia com muita veemência, porque eles estavam ouvindo o discurso dos judaizantes, que ele chama de outro evangelho. Paulo argumenta com a igreja de Corinto sobre a ressurreição dos mortos, que lá estava sendo questionada, e ele diz: se Jesus não ressuscitou, vã é a vossa fé. O evangelho de Paulo, irmãos, contestava o que havia de errado, confrontava poderes, confrontava culturas que estavam na contramão da vontade de Deus. Ele disse: eu fui posto para a defesa do evangelho, e disso também ele é recomendável a nós. Não confundamos pregar o evangelho com um mero sentimentalismo de dizer para as pessoas: Jesus te ama, Jesus morreu por você. Não,
nós temos que mostrar às pessoas que elas são pecadoras. Quando elas, na psicologia que é vigente, fazem sempre questão de elevar a estima, nós temos que mostrar que a devassidão sexual é abominável aos olhos de Deus, que há relações que são contrárias à natureza e que o sexo fora do casamento é promíscuo numa sociedade que celebra estas coisas. Nós temos que pregar contra o pecado, a mentira religiosa, contestar o pensamento secular que nega o Criador, o gerenciador do universo, o mantenedor de tudo que é Deus, que nega a cruz de Cristo. Nós temos que pregar a palavra da verdade como Paulo, com armas da justiça à direita e à esquerda. Do ponto de vista espiritual, como se diz popularmente, nós temos que estar armado até os dentes. O crente não pode figurar, irmãos, daquela forma que alguns imaginam, sentimentalista. Nós somos como os profetas, como João Batista, que confrontou a sua geração, como Isaías, como Ezequiel, como Paulo. Nós temos que denunciar o pecado e chamar vidas ao arrependimento e mostrar que não há salvação fora de Jesus Cristo e do sacrifício da cruz. Mas notemos que em meio a todas estas coisas em que Paulo diz ser recomendável, ele diz algo que às vezes passa desapercebido em nossa leitura. No versículo de número 6 ele diz: na pureza, no conhecimento, na longanimidade, que são as virtudes, né? Na benignidade, ele diz no Espírito Santo. Ou seja, no que diz respeito ao Espírito Santo em minha vida, isto deve ser modelo para vocês, deve ser recomendável para vocês. E aqui eu creio que ele está falando de si mesmo como uma pessoa que foi batizada no Espírito Santo, que pregava o Evangelho na unção de Deus. Tanto que no verso 7 ele diz na palavra da verdade, ele diz no poder de Deus. Note, ele associa o Espírito Santo em um versículo com o poder de Deus no outro, e ele fala do poder de Deus no momento em que ele fala da palavra da verdade, das armas da justiça à direita e à esquerda. Portanto, Paulo está dizendo que ele foi batizado no Espírito Santo e fogo, que ele recebeu poder ao descer sobre ele o Espírito Santo. E enquanto o homem cheio do Espírito Santo, revestido de poder, ele também era um modelo para nós. Ele era um modelo do que o crente deve ser, como um crente que recebeu poder pentecostal, fogo pentecostal na sua vida. Para nós entendermos profundamente isso, vamos ler a conversão de Paulo, lá no livro de Atos dos Apóstolos. No livro de Atos, no capítulo de número 9, a Bíblia diz assim, a partir do verso 3: e indo no caminho, o apóstolo Paulo, à época Saulo de Tarso, incrédulo, perseguidor da igreja, e indo no caminho aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém.
E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E eu agora pulo para o versículo 17, quando Ananias chega lá na casa. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Aqui nós temos a conversão de Saulo de Tarso, quando ele estava no caminho de Damasco, ia para trazer cristãos prisioneiros. Mas Jesus se lhe apresentou, uma luz brilhou no céu, Jesus falou com ele, ele caiu por terra, e ele perguntou: quem é, Senhor? Jesus se revelou: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra os aguilhões. E ele naquele momento submeteu-se a Cristo de maneira salvadora. Não apenas creu, mas vemos que ele de imediato se submeteu. Senhor, que queres que eu faça? Naquele instante ele foi salvo. Quando Ananias chega ao seu encontro, já o denomina de irmão Saulo. Mas ele ficou cego no impacto daquela visão e foi conduzido por outros. E chegou numa casa onde passou ali 3 dias, sem ver, mas também jejuando, sem comer, sem beber e orando a Deus. Porque no caminho de Damasco, onde o Senhor Jesus se lhe revelou e onde ele submeteu-se a Cristo, ele foi de logo chamado para a obra de Deus. Jesus disse: eu vou te fazer um vaso entre os gentios. Paulo teria que ter se convertido ali, porquanto de outro modo jamais entenderia ter sido chamado, e jamais teria sido chamado para pregar a outros aquilo que ainda não possuía. Ali ele foi convertido e vocacionado a ser pregador entre os gentios. Mas Jesus disse que ele deveria ir e esperar novas orientações. E Paulo então sabia que algum tipo de provisão, de capacitação, era necessária para ele poder fazer a obra de Deus. E por isso ele ficou aqueles dias de espera em jejum, sem comer e sem beber, e ficou orando. Foi quando então Ananias teve uma visão para ir até onde estava Saulo de Tarso. E Ananias chegou lá, impondo as mãos sobre Saulo e dizendo: o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tu tornes a ver, seja curado, e também para que tu seja cheio do Espírito Santo, para que ele fosse batizado no Espírito Santo. Portanto, Paulo, meus amados irmãos, logo depois da sua conversão, poucos dias depois, foi batizado no Espírito Santo. Foi tudo muito rápido. Ele foi convertido, chamado, esperou a promessa e recebeu o batismo no Espírito Santo. E nessa vida no Espírito, no poder do Espírito Santo, ele disse ser recomendável para a igreja. Ele disse ser modelo para a igreja. Mas para nós podermos entender como Paulo viveu no poder do Espírito Santo, fazendo a obra de Deus, é bom que nós vejamos a conversão dele. A conversão de Paulo, irmãos, tem muito a ver com tudo que ele foi ao longo da vida. Eu lembro-me de uma pregação antiga do Dr. Robert McAllister, que ele dizia que quando alguém é ganho para Jesus por uma pessoa espiritual, tem aquela pessoa por modelo.
E se Paulo dizia que Timóteo era seu filho na fé, o que a gente ganha para Jesus é como nosso filho na fé, se poderia dizer também que há um princípio de que cada um gera segundo sua espécie. E logo Timóteo foi um obreiro diligente, como também Tito, porque foram acompanhados por Paulo. Aqueles a quem Paulo gerou, tornou-se para eles modelos, e eles foram segundo a espécie de Paulo. Então, entender a conversão de Paulo nos ajudará a entender como foi o seu ministério no poder do Espírito Santo. Primeiramente, observemos, quando Jesus apareceu a Saulo de Tarso no caminho de Damasco, não foi por aquela aparição que Paulo teve o suficiente para se converter. Ali foi como se fosse apenas o apelo, o chamado, o apelo para se converter. Porque Jesus não falou a Paulo sobre o que ele fez na cruz por Paulo. Jesus não pregou para Paulo, até porque já tinha comissionado a sua igreja para fazer isso. Ele não iria fazer pela igreja, mas através da igreja. Quando nós lemos nos evangelhos, Jesus passando assim por um discípulo, dizendo: vem e segue-me. Às vezes a gente faz uma leitura precipitada, a gente pensa que aquela pessoa, sem nunca ter ouvido falar de Jesus, simplesmente o seguiu. Mas quando Jesus passava por um discípulo e dizia: vem e segue-me, Pedro deixava as redes, Mateus deixou a mesa de cobrança de impostos. Tenha por certo isso, aqueles homens estiveram em algum momento antes onde Jesus pregou. Eles ouviram a pregação, eles entenderam a palavra. Quando Jesus dizia: vem e segue-me, era como um apelo. Quem quer aceitar Jesus como Salvador? Inclusive, quando lemos o Evangelho de João, vemos que os primeiros discípulos a seguir Jesus já eram ouvintes de João Batista. E os primeiros foram seguir Jesus exatamente porque João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele convite era um apelo, eles já tinham ouvido antes Jesus falar. Quando aqui Jesus diz para Saulo: eu sou Jesus a quem tu persegues, ele já presume que Paulo saiba quem é Jesus, o que Jesus Cristo fez. A pregação que conduziu Paulo a Cristo foi a de Estevão, irmãos. Agostinho, ou como os católicos o chamam, Santo Agostinho, disse isso em seus escritos, que foi Estevão o homem que conduziu Paulo a Cristo. Note que quando Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues, duro te é recalcitar contra os aguilhões, Jesus está falando que já havia uma luta no interior de Paulo. Ele estava já lutando consigo mesmo. Na verdade, ele perseguia a igreja, porque a igreja o estava incomodando, a mensagem da igreja estava perturbando a sua consciência. Quando Estevão foi apedrejado pelo sinédrio, Saulo não jogou pedra, ficou segurando as vestes. A impressão que se dá é que Saulo estava tendo a oportunidade de ver de fora o martírio de Estevão, enquanto que os outros, aguerridos em jogar suas pedras, não conseguiam ter uma visão clara do cenário. Paulo conseguia do lado de fora ver todas aquelas pessoas arremessando pedras em Estevão, e Estevão dizendo: Senhor, não lhes impute este pecado, mas recebe o meu espírito. Foi Estevão que ganhou Saulo de Tarso para Jesus. Ele estava perturbado, por isso ele perseguia a igreja, porque estava perturbado. E ali no caminho foi confrontado por Cristo e não resistiu mais, e se entregou a Jesus. Mas a mensagem que o esclareceu sobre Cristo foi a mensagem de Estevão. Agora vejamos o que a Bíblia diz sobre Estevão. Em Atos capítulo de número 6, versículo 8.
E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Estevão era um homem cheio de poder, cheio da unção de Deus e de fé. Fazia sinais e prodígios, ninguém conseguia argumentar com ele. Era um apologeta nato, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ninguém conseguia resistir à sabedoria e ao Espírito, à unção com que Estevão falava. Meus irmãos, é interessante que o primeiro mártir da igreja não tenha sido um daqueles apóstolos que já tinham história com Jesus, mas sim Estevão. Os apóstolos perturbaram, levaram açoites, mas não perturbaram tanto quanto Estevão. E como Paulo era um filho da fé de Estevão, ficou destinado a ser um perturbador como Estevão. Onde Paulo chegava, pode ler o livro de Atos, a confusão era grande. Quiseram linchá-lo em Éfeso. Teve lugar que ele teve que descer pelo muro, dentro de um cesto. Era entregue às autoridades. Teve lugar que autoridades romanas impediram os judeus de matá-lo. A história de Paulo era de tumulto, assim como a de Estevão. Porque Paulo teve uma vocação como a de Estevão, apologética. Paulo era o homem do argumento, como Estevão, e do argumento com unção. Ninguém resistia à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Às vezes nós lemos a Bíblia e lamentamos que Estevão, um homem tão usado por Deus, tenha morrido tão rapidamente. Mas, irmãos, é porque ele continuou através de Paulo. Assim como Sansão, no dia da sua morte, matou mais filisteus do que ao longo de sua vida, Estevão, na sua morte, fez mais pela história da igreja do que muita gente em sua vida. Ele tocou no coração daquele que veio a ser o maior dos apóstolos, o maior dos pregadores daquela época. Nós vemos uma similitude enorme entre Paulo e Estevão. Estevão era um argumentador. Os outros discípulos, Pedro e João, incomodaram mais quando disseram que aquelas autoridades eram responsáveis pela morte de Jesus Cristo e careciam de arrependimento. Mas Estevão ia lá na visão de mundo daquela cultura e desestruturava tudo por dentro. Por isso que tiveram que contratar falsas testemunhas, levá-lo ao sinédrio. Estevão, meus amados irmãos, no sinédrio era olhado por pessoas que rangiam os dentes, mas ele era indiferente, por boa fama ou má fama. Enquanto estavam rangendo os dentes para ele, o seu rosto era como de um anjo. Ele estava olhando, era para o céu. Ele era contemplativo, indiferente ao ódio, indiferente aos aplausos, como o apóstolo Paulo. Foi-lhe dada a oportunidade de se defender. Em vez de ele se defender no sinédrio, ele começou a pregar. Aí é que a ira aumentou daquelas pessoas. Em vez de ele procurar escusas, procurar desculpas, retratações, ele foi a pregar, não falou nada dele, só falou do plano de Deus e de Jesus. Assim como Saulo de Tarso, quando era dada a oportunidade a ele de falar, ele contava a sua conversão, ele falava de Jesus. O rei Agripa foi ouvi-lo para ver se podia fazer alguma coisa em sua defesa. E ele disse: tu crê nos profetas, rei Agripa? Eu bem sei que crês. E o rei Agripa percebeu que estava sendo evangelizado e disse: com pouco tu queres me persuadir a fazer-me cristão? Paulo disse: quisera Deus que por pouco, por muito fosse igual a mim, exceto essas cadeias.
Há uma similitude enorme, irmãos, entre Paulo e Estevão. Estevão era um pregador, irmãos, que era inflamado pela sua própria pregação. Quer ver um pregador devoto? É quando, ao pregar, ele se sente uma terceira pessoa ouvindo ele mesmo pregar. Naquela hora de inspiração, ele diz o que ele nem imaginaria poder dizer, e ele ouve o que nem imagina poder ouvir. Ele é tão incendiado por aquilo que diz, quanto aqueles que o ouvem. O pregador profissional de carteirinha, que tem o púlpito como seu emprego, ele não é assim. Ele pode até usar estratégias de tom de voz, de slogans, de palavras específicas, para tentar animar os que o ouvem, mas ele está seco por dentro. Mas quando o pregador prega cheio do Espírito Santo, prega mesmo, vivendo intensamente o que prega, a unção de Deus está sobre ele, ele está falando coisas que ele não premeditou, que ele não pensou, ele está ouvindo, ele está se enchendo, e foi o que aconteceu com Estevão. Estevão começou a falar ali no Sinédrio, e ele foi se enchendo, se elevando, aí ele rompe a pregação no meio, inconclusa. Ele quebra a continuidade do discurso e cheio do Espírito Santo, ele diz: eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. É nessa hora que o Sinédrio não aguenta mais e parte para cima dele. Mas Paulo também era assim. Tem um livro de Agostinho, A Doutrina Cristã, em que ele fala que Paulo tinha muitos anacolutos, uma figura de linguagem que consiste em você sair da continuidade do discurso e derivar para outra coisa repentinamente. Acontecia isso com Estevão, acontecia com Paulo também. É só ler. Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, está falando do plano de Deus para judeus e gentios, aí de repente escreve uma carta, ele rompe no hino: ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ele está maravilhado com o que ele está falando. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem conheceu os teus caminhos? Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, irmãos, imagine isso. Se o homem fazia isso numa carta, imagine pregando. Escrevendo à igreja de Corinto, que estava duvidando da ressurreição, e ele começa a falar da ressurreição, da prova da ressurreição, da prova da ressurreição. Aí de repente ele não aguenta mais. Ele diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ele zomba da morte, porque ele é tocado por aquilo que ele diz, como Estevão o era. Paulo tornou-se esse grande apologeta, com armas da justiça à direita e à esquerda, como Estevão, que ninguém podia resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Onde Paulo chegava como Estevão, havia tumultos. Paulo era um homem, irmãos, que o que ele pregava inflamava o seu coração, enchia a sua alma. E Paulo está dizendo: eu me recomendo, sejam homens de tumultos, mas porque ninguém vai resistir ao espírito e à sabedoria com que você fala. Paulo, irmãos, parece, quando a gente lê, um caçador de confusão. Ele vai lá para uma praça e começa a disputar com pessoas no meio da praça. Ele vai confrontar, e ele vai deixar pessoas caladas com seus argumentos, com a unção de Deus em sua vida, como Estevão. Era alguém que se alegrava com o que pregava. A palavra de Deus era para ele uma espada de 2 gumes, cortava lá e cortava cá. Ele também era tocado por aquilo que ele dizia, por aquilo que ele pregava.
E ele se recomenda a nós quanto a esse aspecto. Mas nós notamos algumas outras coisas no relato da conversão de Paulo. Note, ele tinha ouvido Estevão, ele estava perturbado com o que ele tinha ouvido de Estevão, mas ele se converteu quando ele teve um impacto. Jesus apareceu a ele, a Bíblia diz que ele caiu, foi comendo areia. Ele levou um impacto, um choque. Ele estava num processo que com certeza ele iria se converter lá na frente. Mas aquele evento antecipou e impediu ele de fazer coisas das quais ele futuramente se arrependeria. Ele ali foi quebrado por uma experiência de impacto, por uma luz que o fez cair por terra. E Paulo aprendeu uma lição disso. Os homens precisam de um impacto. Tem muita gente aí demorando muito para se converter, ponderando muito, questionando muito. É preciso levar um choque. Como Paulo, para se converter, teve que levar um choque. Ele queria que todo mundo levasse também. Ele queria que todo mundo fosse impactado. E eu creio que ele orava por isso. Eu creio que Paulo deveria orar, dizendo: Senhor, como tu me derrubaste ali, derruba pessoas, derruba, porque nós vemos, irmãos, que onde Paulo vai, tem impacto. Veja o que a Bíblia diz em Atos, capítulo de número 13, Atos 13, a partir do versículo de número 6, e havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porquanto assim se interpreta o seu nome, procurando separar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Como parece a conversão de Paulo, né? Paulo estava falando para o procônsul queria ouvir, estava interessado, mas tinha um perturbador lá, um feiticeiro, perturbando, colocando coisas para o procônsul ficar olhando para o que ele também estava dizendo. E aí veio o impacto, irmãos. Houve a manifestação do dom de operação de maravilhas. Paulo confrontou aquele homem cheio do Espírito Santo, disse que ele ia ficar cego. O homem ficou cego, e no impacto o procônsul creu, maravilhando-se da doutrina do Senhor. Paulo cria que era eficaz para apressar conversões, um impacto. Nós temos que orar, irmãos, por impacto. Nós temos que orar por impacto. Nós temos que entender que quem está tentando atrapalhar as conversões são demônios, é o diabo. Que por trás desta cultura maligna não estão só professores universitários, não, estão demônios, está Satanás. Paulo via como uma luta espiritual em que tem que haver confronto de poderes nas regiões celestes. É interessante que a Bíblia diz que Paulo tem a revelação de que aquele homem estava sendo de uma maneira específica usada pelo mal, porque Paulo naquele momento revelou-se cheio do Espírito Santo.
E Paulo diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e malícia. Era um confronto, de um lado um cheio do Espírito Santo, do outro um cheio de todo engano e malícia. Do lado o mensageiro de Deus, do outro um filho do diabo, perturbador. E naquele momento, no confronto, o poder de Deus prevalece. E o homem fica cego. E o procônsul, que estava indeciso, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Teve um lugar onde Paulo foi, que terminou dando uma grande convulsão, em que tinha uma mulher que era adivinha, tinha um demônio dentro dela, e quando Paulo passava com os demais, a mulher dizia: estes aí são servos do Deus Altíssimo. O que ela estava dizendo, se Paulo não tivesse espiritualidade, ia tomar como algo que pudesse gerar promoção para ele. Pessoas vão me ouvir, a mulher era reconhecida no lugar como uma adivinha. Mas Paulo percebe que aquilo ali é maligno, aquilo ali é para insuflar o ego de Paulo, é para levá-lo ao orgulho. E Paulo vai ficando inquieto com aquilo, até que resolve confrontar e expulsar o demônio da mulher. E tinha gente que lucrava com as adivinhações dela. Aí o tumulto chega. Mas tem um confronto. Paulo vai preso lá em Filipos com Silas. E ele está lá, irmãos, açoitado pelo carrasco, amarrado de maneira incômoda, colocado numa parte mais interior do presídio. Mas Paulo queria alcançar de modo especial aquele carrasco. E começa a evangelizar indiretamente. Não dá para falar com ele, mas a gente vai cantar, ele vai ouvir os hinos e vai ouvir o que é que a gente está dizendo nos hinos. Vamos orar por ele, vamos orar para Jesus operar nesse lugar. Paulo tinha a expectativa de que algum impacto haveria ali. Eu acho que aquele carrasco já estava impressionado de ver os homens que ele havia açoitado, cantando, louvando. Mas um carrasco era duro por natureza, porque era um homem acostumado a chicotear a gente todo dia, perdia muito da sua sensibilidade, tinha que haver um impacto. Então a glória desce, e o lugar é sacudido até os alicerces, que as portas se abrem, e o carcereiro chega todo trêmulo, atônito. O que fazer para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. Não sei se você se lembra da leitura de Atos 8, mas diz que quando Paulo cai no caminho de Damasco por terra, ele fica atônito, igual o carcereiro. Homens duros, irmãos, têm que ser impactados pelo poder de Deus. Nós vivemos numa sociedade que está endurecendo as pessoas. Era muito mais fácil evangelizar no passado do que hoje. Havia muito mais facilidade de haver conversões do que hoje. Parece ter uma conspiração diabólica em todo o mundo, pegando mídia, televisão, política, para trazer ideologias que façam as pessoas resistentes ao evangelho. Estão como um Saulo de Tarso no princípio, obstinadas contra Jesus. Estão como um carrasco, insensíveis e duros. Estão como um Elimas atrapalhador. Mas nós precisamos orar e pedir o impacto do céu. O impacto do céu. É preciso o poder de Deus para balançar corações endurecidos, para um carrasco insensível chegar atônito e cair de joelhos no chão, para um Saulo de Tarso insensível cair por terra e dizer: Senhor, que queres que eu faça? Nós precisamos orar por um avivamento, orar por um impacto, orar por um mover de Deus sobrenatural. A igreja não vai andar neste mundo que está orquestrado para impedir as pessoas de entenderem o evangelho. A igreja não vai andar numa rotina lenta. Nós não conseguiremos numa rotina lenta. Nós temos, irmãos, montanhas diante de nós. Precisa de dinamite para derrubar. Precisa de dinamite para derrubar. Nós temos corações endurecidos, um mundo aparelhado contra Deus.
não vai ser pela suavidade da nossa rotina, dos nossos cultos regulares, que nós vamos vencer tudo isso. Essa casta de demônios não sai senão com jejum e oração. Nós temos que orar para Deus fazer alguma coisa nova. Invoca-me, diz o profeta, como boca de Deus, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. É preciso que o lugar se mova, todos cheios do Espírito Santo, e preguem com intrepidez a palavra, como em Atos 4:31. É preciso vento impetuoso, língua de fogo, para juntar uma multidão outra vez, para ouvir a palavra de Deus. Igreja, nós temos que orar para alguma coisa nova acontecer, orar para o impacto de Deus sobrevir a este mundo, através da nossa pregação. É um tempo, irmãos, que diploma de seminário não resolve. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Nós precisamos de dons espirituais, nós precisamos de um avivamento, nós precisamos de uma intervenção de Deus. Nós não estamos aqui para fazer um clubinho de crentes. Enquanto o mundo afunda, a gente fica aqui cantando. Nós estamos aqui para abalar a terra. Nós estamos aqui para abalar os alicerces da terra. E não venham dizer que é pouca gente que tem aqui, porque Jesus só tinha 12 discípulos. Porque um homem como Paulo fazia uma cidade virar de cabeça para baixo. O povo dizia: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Nós precisamos, irmãos, tomar a vida de Paulo como modelo no Espírito Santo, no poder de Deus. No poder de Deus. Nós vemos que Paulo ficou cego. E que quando Ananias chegou até ele, e note, Paulo, irmãos, era um homem de oração, passou 3 dias sem comer e sem beber, logo depois da aparição de Cristo. E Jesus disse assim para Ananias: tu vai, eu vou te dar aqui o endereço, rua chamada direita. Ele está lá, na casa de uma pessoa chamada Judas. Entra lá, e eis que ele está orando. Eu acho essa passagem maravilhosa, irmãos, porque era a identificação de Paulo. Se você vai buscar uma pessoa no aeroporto e você pergunta: como é que é? Ele é louro, tem o cabelo preto, ele é alto, é baixo, é gordo, ele vem com que camisa? Deus disse para Ananias: tu vai, não interessa se ele é baixinho, se é alto, se é careca, se é gordo, se é magro, o que estiver orando é ele. Não interessa se tu vai demorar para se aprontar, chegar um pouquinho mais tarde. A hora que tu chegar, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, é o que estiver orando. É o que estiver orando. Quisera Deus, irmãos, pudéssemos ser conhecidos assim, como pessoas que oram. Quem é o crente ali? Como é que é aquele crente? Quem é? Como é que eu reconheço quem é o João, o José? É aquele que não para de orar. É aquele que gosta de orar. Assim era Paulo. E Ananias entrou lá, impondo logo as mãos, e disse: Saulo, o Senhor Jesus me enviou para eu orar por ti, para que tu tornes a ver. Irmãos, Paulo foi salvo, chamado, curado e batizado no Espírito Santo. O homem já começou com tudo. Ele descobriu no caminho de Damasco que Jesus salva. E alguns dias depois descobriu que Jesus sara e batiza no Espírito Santo. Isso impactou a vida de Paulo. Paulo pregava o Jesus que cura. O Jesus que cura, que é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. O Jesus de que fala Tiago quando diz: unjam o doente com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé levantará o doente. O Senhor levantará. O nosso Jesus é o Jesus que cura. E Paulo entendeu isso lá naquela cruz, onde ele levou as nossas enfermidades, os nossos pecados, levou também as nossas enfermidades. Em Mateus, no capítulo 8, a Bíblia diz, versículos 16, 17:
E chegando a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, Jesus, com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os enfermos, os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O nosso Jesus, irmãos, levou os nossos pecados e as nossas enfermidades. Quando ele comissionou os seus discípulos a pregar, ele disse também: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Paulo era usado por Deus para a cura de outras pessoas. Paulo pregava a cura divina. Veja o que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, versículo 8, começando do 8. E estava assentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. E Paulo vai contestar essa interpretação de que eles eram deuses. Mas eu quero que você preste atenção uma coisa. O texto diz que este homem coxo estava ouvindo Paulo falar, pregar. E Paulo fixou os olhos nele e viu que ele tinha fé para ser curado. Se Paulo viu que ele tinha fé para ser curado enquanto Paulo estava pregando, é porque Paulo pregava a cura divina. Porque senão como é que Paulo saberia que ele tinha fé? De onde teria vindo essa fé deste homem que estava ouvindo Paulo? Então Paulo pregava que Jesus cura. Paulo pregava que o nosso Deus é o Senhor que sara. Paulo pregava que o Jesus que levou os nossos pecados, levou nossas enfermidades e dores. E enquanto ele estava pregando, ele viu um homem atento. Ele percebeu que a fé foi gerada naquele homem para crer que seria curado, para crer que seria curado. E então ele disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Paulo, irmãos, no dia da visita de Ananias, conheceu que Jesus sara, que Jesus cura. Isso fez parte da sua pregação. Paulo é o pregador, irmãos, recomendável, o apologeta, o argumentador, o homem dos tumultos, que cria que Jesus sara, cura o enfermo, que pregava isso, que se alegrava, que se enchia com a sua própria pregação, que orava para Deus trazer algum impacto, algum acontecimento, para ele chamar a atenção dos seus ouvintes, para ele quebrar o indeciso, para o coração duro arregalar os olhos para a glória de Deus. E Ananias orou por ele, para ele ser cheio do Espírito Santo. Paulo foi batizado no Espírito Santo e fogo. Meus amados irmãos, eu disse num culto recente aqui e vou dizer de novo: o batismo no Espírito Santo é uma experiência que tem a ver com o Cristo exaltado à destra de Deus. Quando pensamos em salvação, imaginamos Cristo na cruz, que morreu por nós, ressuscitando ao terceiro dia. Mas o Cristo batizador no Espírito Santo é aquele que está acima de todo nome. É aquele que está sentado à destra de Deus. É o Cristo exaltado, assunto aos céus. Por isso que João Batista, quando foi falar do batismo no Espírito Santo, diz: depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu. Note, na sua mente não estava vindo a imagem de Cristo lá, sucumbindo na cruz, mas de um Cristo poderoso. Ele é mais poderoso do que eu, não sou digno de desatar as suas alparcas. Ele estava vendo Cristo exaltado. E ele vos batizará no Espírito Santo e fogo.
Lá no Apocalipse, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, 7 é a plenitude do Espírito Santo. Mas Cristo que aparece no Apocalipse é aquele com olhos como chama de fogo, com o rosto que brilha como o sol na força do meio-dia, cujos cabelos são brancos como a lã e os pés como latão reluzente saídos de uma fornalha. Em Atos 2:33, Pedro explica o Pentecoste e diz que Jesus, exaltado à destra de Deus, ele diz: derramou isso que vós agora vedes e ouvis. O batismo no Espírito Santo é para colocar-nos de joelhos diante do Cristo exaltado. Não é uma experiência com risos levianos. Não é uma experiência sem solenidade, porque é você diante daquele que estremece céus e terra. É você diante de quem João caiu prostrado e só se levantou porque ele tocou e disse: não temas. É uma experiência sublime, o batismo no Espírito Santo. Jesus disse em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu tenho 2 coisas a observar sobre essa expressão: sereis minhas testemunhas, com esse poder do Espírito Santo. Primeiro, testemunha é quem produz prova. A testemunha é aquela figura num processo que vai ser responsável por produzir provas. Nós temos que produzir provas de que Jesus Cristo está vivo. Por isso que quando o coxo foi curado, lá na porta do templo, Pedro disse: olha, nós falamos o nome de Jesus e esse homem está de pé aqui. Se ao invocar o nome de Cristo um coxo fica de pé, é porque Jesus está vivo, para corresponder à invocação do nome dele. E as autoridades não tinham o que falar. Por isso que lá em Atos 4 eles oraram: Senhor, confirma a tua palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Nós temos que produzir provas, e também com argumentos, como Estevão, a quem ninguém resistia à sabedoria com que falava, como Paulo, que disputava e calava na sinagoga, nas praças, porque tinha uma sabedoria sobrenatural para apresentar o Evangelho, produtores de prova. Mas também testemunhas aqui dá a impressão, por outros textos, de que nós vamos projetar Jesus para os nossos ouvintes. Jesus vai aparecer em nós enquanto pregamos. Lá na carta aos Gálatas, veja o que Paulo diz. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue. Paulo diz que foi escolhido, aí ele diz, por Deus, para que Deus pudesse revelar o seu Filho nele, e para que ele o pregasse. Note, não é revelar Jesus a ele, é revelar Jesus nele. Paulo está falando de seu ministério. Ele não só pregava Jesus, enquanto ele pregava, Jesus se revelava nele, Jesus se mostrava nele. Hoje em dia, irmãos, nós vemos muita gente que quer ser homem de poder, pregador pentecostal, mas enquanto ele fala, a gente só vê a personalidade forte dele. A gente não vê Jesus. A gente só vê um homem tentando mostrar força e arrogância. Mas Paulo disse, ele quer revelar o seu Filho em mim para que eu o pregue. Jesus se manifestar nele enquanto ele prega. Veja 2 aos Coríntios, aqui bem pertinho, capítulo 13.
Segundo aos Coríntios 13, versículos 3 e 4. Visto que buscais uma prova de Cristo, que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Entendam o contexto disso daqui, vocês vão ver que é o que ele falou lá em Gálatas. Tinha uns falsos apóstolos que foram até a igreja de Corinto perturbar. Aí disseram: este Paulo aí, quando escreve carta, é um homem forte. Quando ele chega, não impressiona ninguém. É um homem humilde, simples, comum. Esses falsos apóstolos que estavam lá eram homens de personalidade forte. Eram homens que gostavam de se apresentar poderosos. E aí eles comparavam sua personalidade bem exteriorizada com a humildade de Paulo. Aí eles diziam: este Paulo aí, só quando está pregando, só quando está escrevendo, é que ele tem esse negócio aí, que era a unção de Deus. Mas quando está aqui entre nós, não tem essa pose toda. Quando sai do púlpito, quando sai da carta. Aí Paulo diz, no verso 3, visto que vocês procuram uma prova de que Jesus fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Paulo quer dizer o seguinte: sabe por quê que eu sou um homem comum, mas na hora que eu prego, é que vocês me acham forte? É porque na hora que eu prego, eu desapareço. Quem fala não sou eu sou aquele Zé Mané, que vocês me conhecem quando eu estou lá fora do púlpito. Quando eu estou no púlpito, se eu estou diferente, é porque nessa hora não sou eu que estou falando. É Ele que está falando em mim. Nessa hora eu estou na cruz. Eu estou fraco na cruz, para que Ele seja forte na minha vida. Nós temos, irmãos, que não apenas pregar a cruz de Cristo, nós temos que pregar a cruz na cruz. O nosso ego tem que ficar de fora. E Jesus é que tem que se revelar enquanto pregamos. Alguém diz: pastor, Paulo falou em línguas quando foi cheio do Espírito Santo? Falou. Lá em 1 aos Coríntios 14, 18, ele diz: dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que vós todos. Tem um erro nessa tradução nossa aqui. Um erro não, uma omissão que leva à ambiguidade, e outras resolvem. Paulo quer dizer que fala maior número de línguas. Paulo quer dizer que fala mais constantemente em línguas. Eu falo mais em línguas do que todos vós, com mais frequência. O leitor de hoje entenderia isso da maneira mais simplória. Paulo ficava toda hora falando em língua, eu vou ficar toda hora falando em língua, dia e noite. Aí eu vou ser igual a Paulo. Não. Lembrem-se do que eu preguei na última quinta. As línguas são um socorro de Deus para homens profundos. Quando nossa angústia é profunda, este é o momento certo de dar vazão às línguas. É quando nós não sabemos dizer a Deus mais as coisas. E o Espírito nos ajuda nas fraquezas. E nós temos a sua intercessão em nós com gemidos inexprimíveis. Nós podemos louvar em línguas toda hora se somos batizados no Espírito Santo, mas o momento oportuno, melhor para isso, é quando nós, segundo Pedro, temos aquela alegria indizível e cheia de glória. Nos sentimos tão arrebatados pela presença de Deus que aquela alegria não é traduzível em palavras. Quando Paulo diz: falo mais em línguas do que todos vós, ele quer dizer que ele mantinha-se mais permanentemente nesses estados de angústia profunda pelos perdidos, de experiências arrebatadoras com Deus, que eram os momentos em que ele falava em línguas. Não era falar por falar, era falar para o objetivo para o qual as línguas foram dadas.
era o falar nesses momentos de profundidade. Sejamos profundos como Paulo, e Deus vai fazer maravilhas no meio de nós. Vamos ficar de pé. Soberano Deus e Pai, aplica a Tua palavra